Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero encontrá-los todos bem. Vamos então a mais uma aula, tá? Vamos falar na aula de hoje aí sobre um grupo. Na verdade, vamos falar sobre dois grupos. Eu vou fazer duas gravações. A primeira focada nessa ordem chamada Carassiformes, depois na ordem Siluriformes, né? Bom, a gente já tinha conversado na aula passada sobre alguns grupos aí dentro de peixes, né, dentro de Actinopteride. O que vocês vão encontrar, né, na região neotropical, que inclui o sul do México até o sul da América do Sul, né, são os peixes chamados Ostariophysi, do grupo Ostariophysi. Ok, pessoal? Ostariophysi está nessa região aqui, ok? Inclui cinco ordens, basicamente: Gonorrhynchiformes, Cypriniformes, Carassiformes, Gymnotiformes e Siluriformes. A gente já falou um pouco deles na aula passada, vocês viram aí os Gymnotiformes, tá? É um grupo não tão diverso assim comparativamente aos outros dois grupos que encontram na região neotropical, como Carassiformes e Siluriformes. Então hoje eu vou dar uma aula com ênfase apenas nos dois grupos mais diversos. Os carassiformes. Quem são os carassiformes? Os carassiformes são os lambaris. Tá, lambari. Lembrem do lambari quando vocês pensarem aí dentro dos carassiformes. E quem são os siluriformes? Os siluriformes são os bagres, né? Então, assim, de uma maneira geral, para vocês que não são ictiólogos, né, que se trabalham com peixes, podem reconhecer aí, então, os carassiformes, os lambaris, siluriformes são os bagres, e os gimnotiformes que a gente viu na aula passada são os peixes elétricos, tá? Aqui da América do Sul, basicamente. Tá? Existem também esses grupos na América Central, siluriformes pelo mundo todo, como a gente vai ver, carassiformes na África e na América do Sul. Ok? Então a gente vai falar um pouco sobre esse grupo hoje, que é a ênfase quando a gente fala de peixe na disciplina é realmente em carassiformes, siluriformes e gymnotiformes, esses três grandes grupos dentro de Ostariophysi, né? Três das cinco ordens de Ostariophysi, porque é o grupo que ocorre aqui com maior quantidade na América do Sul. Chega a 90, talvez 80, de 80 a 90% das espécies de água doce da América do Sul são essas três ordens. Okay? Então a gente dá uma ênfase maior na disciplina, que é o que vocês vão encontrar quando vocês forem pescar, quando vocês forem para um aquário, né, numa loja de aquário. Claro que existem muitas espécies que são importadas, mas grande parte da que a gente vê aqui, mesmo nas lojas de aquário, são da América do Sul, porque a diversidade é incrível, tá? Em termos de cores, formas, todas essas espécies são de grande interesse comercial da América do Sul. Vocês vão no mercado, além de alguns peixes, você tem muita ênfase em peixes marinhos, estou não falando aí dos peixes marinhos, esses peixes são de água doce, nessas ordens que eu estou falando. Além dos peixes marinhos que você no mercado, grande parte são peixes de água doce dessas ordens. Também um pintado, um dourado, né, um jaú, são todos peixes aí dessas três ordens. E por isso que a gente vai dar uma ênfase maior nela, tá? Já falei demais sobre isso. Então, quem são os crassiformes? Basicamente, como eu falei, lembrem nos lambaris, mas a diversidade é imensa. Você encontra aí peixes de poucos milímetros de tamanho, como um Priocarax. Eu vou mostrar um monte de fotos aí, tá? Primeiro falando de diversidade geral. Ou um Colossoma, que tem 1 metro ou mais de comprimento. Tá? Então, são peixes, na sua maioria, grandes predadores. Tá? Eles se alimentam de pequenos invertebrados, de outros carassiformes, os maiores comem os menores, ou de outros siluriformes. Ok? Existem espécies herbívoras também, além das carnívoras, né? Eles são iliófagas, isso aqui é um termo interessante, que eles têm algumas espécies, habitam lama e comem crustáceos, o termo iliófago é isso. Algumas são lepidófagas, ou seja, comedoras de escamas, ou seja, um peixe come a escama do outro. Onívoras, tá, e carnívoras. Então a diversidade em termos de alimentação e hábitos desse grupo é imensa, tá? Ocupa basicamente todos os hábitats
aquáticos de água doce da América do Sul. Vamos focar aí basicamente na América do Sul. Como eu já disse, Carassiformes é uma das ordens dentro de Ostariophysia, porque aqui não está mostrado Gonorrhynchiformes. Quando a gente retira Gonorrhynchiformes, a gente chama de Otophyse. Otophyse inclui Soliformes, Crassiformes, Gymnotiformes e Cipriniformes. Tá, muitas hipóteses, vários estudos têm mostrado que aparentemente Carassiformes não formam um grupo monofilético, ou seja, alguns carassiformes, principalmente porque os carassiformes ocorrem na África, alguns carassiformes africanos são mais proximamente relacionados com os siluriformes do que os outros carassiformes aqui da América do Sul. Então o que a gente tem ali? A gente tem uma grande quantidade de famílias, acho que são 24 famílias ao todo. 4 dessas famílias ocorrem na África, tá? 2 dessas famílias africanas não formam, são mais proximamente relacionadas aos siluriformes do que aos outros carassiformes, ok? Então essa é a distribuição do grupo da ordem Crassiformes, ocorrem aí na América do Sul, América Central e parte da América do Norte e na África. A diversidade africana ela não é muito grande, ou seja, são 4 famílias africanas, comparada com a diversidade sul-americana, né, principalmente, ou na verdade, a diversidade das Américas. Aqui nas Américas existem 20 famílias e na África praticamente 4 famílias. Ok? Acertei, 24 famílias. Só que eu errei o número. Não, tá certo. Tá certo, falei certo. Tudo certinho. 24 famílias, 2 africanas que não são relacionados com os outros grupos de carassiformes e com outras 2 africanas. Então você tem 1, 2, 3, 4 famílias africanas, sendo que dentro de Caracoides a gente tem 20 que é exclusivamente neotropical, ou seja, aqui das Américas. Essas 2 famílias africanas são mais proximamente relacionadas às outras famílias neotropicais e classificada no grupo Caracoides. E Citarinoides, das outras 2 grupos africanos, não são relacionados aqui, diretamente relacionados aos grupos, outros 2 famílias da África. Tá? Então a gente tem 20 famílias na região neotropical, 4 na África, e essas famílias africanas aqui são complexas em termos de relação filogenética. A gente ainda está estudando muito, inclusive o nosso grupo de pesquisa, né, do professor Ricardo Benini e o professor Cláudio Oliveira, lá do Departamento de Morfologia, trabalha diretamente com essa ordem. Isso é a principal linha de pesquisas deles, tá, em peixes. A minha não, eu trabalho basicamente em siluriformes, mas eu tenho vários trabalhos com eles dentro aí dos carassiformes, como eu vou mostrar para vocês alguns resultados aí também, além das partes importantes aí de características principais do grupo que vocês encontram em livros. Esse é um trabalho nosso, eu sou um dos autores dele, a gente fez uma análise com os carassiformes e encontramos exatamente isso. O grupo é parafilético, duas famílias africanas não são diretamente relacionadas com outros grupos da América do Sul e outras 2 famílias africanas, tá? Então, o que a gente tem aqui, siluriformes, é como se siluriformes caísse, a ordem siluriformes cai no meio da ordem Carassiformes, ok? Então a gente fez um estudo bem abrangente em termos de família, a gente tem praticamente todas as famílias, só falta uma que foi descrita bem recente, uma família que foi descrita ano passado, então a gente não está dando ênfase para ela aí, mas que é Tarumanide, que é irmão de Eritrinide aqui nessa posição, mas a gente não vai entrar em detalhes disso, ok? Então, a Carassiformes inclui 2.235 espécies, uma diversidade realmente incrível, tá? Para estar presente apenas na América do Sul, uma quantidade de peixe muito grande, ok? Só dentro de uma ordem, né? Se a gente pegar todas as espécies aí da América do Sul, só na Amazônia de peixe existem mais de 8.000. Em aves, para vocês terem uma noção, aves no mundo existem 10.000 espécies, pelo mundo inteiro. Só na Amazônia a gente tem 8.000 espécies de peixes, 2.000 é da ordem Carassiformes, 2.200. A gente pode colocar aí mais umas 2.500 ou um pouco mais de siluriformes,
Isso já dá 5.000 espécies. E aí tem a diversidade de outros grupos, né? Então a diversidade é realmente incrível, amplamente distribuído por toda a América do Sul. Tem uma grande quantidade de gêneros, tá? Então vocês podem imaginar que a complexidade taxonômica, quando a gente fala em classificação desses grupos, é muito grande e a gente tem, como ictiólogos, aí, muito trabalho pela frente, tá, pessoal? Crassiformes africanos, só para vocês verem umas fotinhos, quem são eles. Citarinide, uma das famílias, tem 8 espécies. Essa Distichodontide, outro grupo com 105 espécies. Ou seja, a diversidade não é tão grande, né? Então a gente tem aqui 115, pouco mais, pouco menos de espécies dentro dessas duas famílias africanas. A gente tem aqui também outras duas famílias africanas, a Lestide, tem 118 espécies, entre eles essa espécie aqui chamada Hidrocinos, que é aquele monstro, né? Muitas pessoas chamam de monstro aí, eu não lembro agora qual rio que ele habita, né, na África, mas é um Crassiformes de grande porte, com dentes extremamente afiados, é um grande predador aí dos rios da África. Tá? E Epicetide parece aí uma nossa traíra, né, misturada com um bicudo, que é um outro peixe que a gente vai ver daqui a pouco. Também outra espécie aí outro grupo aí da África. Ok, pessoal? Mas esse só para vocês saberem, então, que existe na África. O nosso foco aí são os crassiformes neotropicais. Ok? Quem são os crassiformes neotropicais? Ó, vejam que os números aqui estão aumentando por grupo, né? Então a gente já falou de 4 famílias, agora a gente vai para a 5ª família. A gente vai ver rapidinho as fotinhos aí das 24 famílias, ok? Então, Crenukid é uma... Eu não vou entrar nos detalhes. Quem já assistiu umas disciplinas da Nadaica Mateus e na graduação também, né? Ela deu uma disciplina de teologia no começo desse ano. A gente tem no nosso laboratório, eu falo nosso laboratório, incluindo o laboratório do professor Ricardo Benini e o do professor Cláudio Oliveira, porque eu sou meio que misto, né? Trabalhei mais de 15 anos com o professor Cláudio no laboratório dele e há 2 anos e meio, mais ou menos, eu estou no laboratório do professor Ricardo. Então eu considero o nosso laboratório uma extensão do outro, né? Porque o professor Ricardo Benini também veio do laboratório do professor Cláudio, né? Ele fez pós-doc com o professor Cláudio Oliveira e depois passou no concurso com o professor da Unesp. Então, agora departamentalizou. Então eu considero um laboratório uma extensão do outro e eles são complementares, né? O professor Ricardo é basicamente morfologia, tem algumas técnicas de biologia molecular também, mas ela é feita no laboratório do professor Cláudio. Então, os projetos são desenvolvidos quando envolve morfologia molecular, parte do professor Cláudio, parte no laboratório do professor Ricardo. E toda a coleção de peixes está no laboratório do professor Cláudio. Então, uma extensão do outro. Ok? Então, a gente tem pessoas que trabalham dentro praticamente de todos esses grupos aí de peixes, né? Então, eu vou falando alguns nomes, porque se alguém tiver interesse um dia de trabalhar com isso, pode, de repente, procurar uma dessas pessoas, né? Eu falo rapidamente também para dar crédito às pessoas que trabalham com esse grupo, né? Eu não sou grande especialista, mas, claro, conheço bastante, porque eu também venho trabalhando com caraciformes. Então, o Crenukid é quem trabalha, quem estudou, então, com a professora Nadaica Mateus, né? Também pós-doc, do professor Cláudio Oliveira, viu no começo desse ano que ela deu umas aulas focando nesse grupo de caraciformes, que é o grupo que ela trabalha. Eu vou mostrar aí também uma fotinho dela mais pra frente. Então, o Crenukid é um bicho aí distribuído do Panamá até a Argentina, com praticamente 97 espécies, tá? É um dos grupos mais basais ali dentro de crassiformes neotropicais, ou seja, é um dos primeiros grupos a divergirem aí dentro de crassiformes neotropicais. Tá aqui os Crenukid, ok? Esse aqui é um do gênero Crenux e esse daqui é um Poecilocarex, tá? Então eu vou falando o nome de alguns gêneros, vocês vão ver a diversidade incrível que tem, né? É um bicho interessante, mais raro. Então, por exemplo, se você encontra para o aquarismo, é um peixe mais valorizado. Muitos dos caraciformes são de grande interesse comercial, principalmente dentro do aquarismo. A gente pode ver esse grupo é de interesse comercial: aquarismo, pesca, considerando alimentação,
tá? Basicamente, ok? Então, no aquarismo, ele é muito aí importante. Uma subfamília aí chamada Carassidiine, que tem os Carassidiums, tá? É um peixe riofílico, ou seja, que vive em águas correntes. A gente encontra ele aqui nos riachos da região, a gente iria coletar ele, com certeza, né? Mas infelizmente não vamos mais, mas aqui é uma fotinho dele, ok? Um Carassidium, muito comum, fiz parte do meu iniciação científica, meu mestrado com ele, né? Com citogenética. Erinitrinide, tem um aluno do Cláudio que trabalha com revisão de toda essa família. Não é um grupo tão diverso, tá? Só tem 19 espécies na família inteira, mas a diversidade morfológica, a distribuição das espécies é muito grande. Então, esse grupo, apesar de você falar, bom, a diversidade a diversidade em termos de espécie é pequena, mas ela é distribuída da Costa Rica até a Argentina. Então, se for trabalhar, por exemplo, com traíra, você vai ter que coletar traíra no Brasil inteiro e praticamente na América do Sul inteira para conseguir fazer um trabalho. Então, a complexidade de apenas uma espécie é muito grande. Então, esse aluno do Cláudio, no aluno do doutorado, está fazendo revisão de todo o gênero. Provavelmente vai demorar quase uma vida inteira para fazer isso. Ok? São psívoros, comem outros peixes, né? Alguns, como aqui o Opleuritrinos, têm uma respiração aérea facultativa. Muitos desses bichos, como a gente vai ver, principalmente o Plosterno, eles têm algumas respirações aéreas facultativas, né? Alguns não têm pulmões, não tem pulmões, pessoal, mas eles têm outras maneiras de respirar ar. Eles engolem ar e o sistema digestivo deles realizam trocas gasosas, ok? Algumas chamam respiração retal, lá no reto, né, no finalzinho do tubo digestivo. Então eles engolem porções de ar, tem gases no intestino, eles trocam oxigênio com as flatulências deles, praticamente. Tá? Então eles engolem ar, quando o ar vai até a região do intestino, até o reto, lá no reto, que tem trocas gasosas. Ok? Aqui umas outras fotos de umas traíras, aí, um eritrinos, ou também chamado de jeju, ou traíra, né? O nome popular varia muito. E um Opleuritrinos aqui de novo, tá? Espécie desse gênero. A sétima família que a gente vai falar é Tarumanide, né? Tarumanide é uma família descrita recente, descrição recente, por um professor que é quem conhece ou já ouviu falar, o Mário De Pina. Hoje ele é o curador do Museu de Zoologia da USP de São Paulo. Não sei se vocês já foram visitar ele lá, ou visitar o museu, mas ele é o curador hoje, Mário de Pina. Ok, pessoal? E ele descreveu ele trabalha, na verdade, com peixes, basicamente siluriformes, mas, se eu não me engano, esse trabalho do ano passado. Ano passado ele descreveu essa nova família de peixes. Ok? Aqui a Tarumânia. Tá? É um peixe esquisito. A posição filogenética dela é irmão de Eritrinide. Então ele forma grupo irmão com as traíras. É um grupo em descrição recente. Tá? Aqui vamos ver a foto do bicho vivo também. Ok? Outro grupo aí, o Cynodontidae, outra família. Também não é uma família muito diversa. Inclui 3 gêneros e 8 espécies. Eles são uma das características dele é realmente ter esses 2 dentes grandes, tá? Bem grandes. E esses dentes ele entram em cavidades aqui dentro do crânio, na parte superior aí da maxila, né? Quando esses bichos fecham a boca. Esse osso aqui dos peixes é chamado dentário e o de cima pré-maxila. Tá? Então, quando eles fecham a boca, esses dentes aqui do dentário entram em cavidades dentro aí da maxila superior, tá? Do pré-maxilar. Aqui, ó. Tá? Também dentro desse grupo aí tem um peixe que não sei se vocês já conheceram, já viram, que é chamado a cachorra. Tá? Esse aqui é um peixe muitas vezes que você encontra em lojas na verdade é um peixe de interesse comercial, né? Não só pela pesca esportiva,
mas o pessoal gosta muito de comer esse peixe, então em lojas aí, mercado, né? Muitas vezes você encontra a cachorra para vender, tá? Mercados de peixe. Mercados de peixe ao redor aí do Brasil vocês encontram a cachorra para vender, tá? Eu conheço como cachorra, mas no popular varia muito. Tem também conhecido como dentuça. Ok? Vamos ver se tem aqui um videozinho. Péssimo vídeo. Olha a cachorra. Vamos ver se ela vai comer aí o peixinho. Pegou. Tá? Só um peixe predador. Coitado desse peixinho. Gruda, mas esses dentes fortes que ela tem, uma vez que gruda, não solta mais, tá? É um peixe bem predador e tomem muito cuidado quando vocês forem pescar esse bicho. E se pegar o seu dedo, arranca pedaço, tá? Um outro grupo. Esses slides eu peguei da Daika Matheus, e por isso que tem um coração falando I love piranhas. Porque ela trabalha com Serra Salmide e as piranhas estão dentro de Serra Salmide. Ela trabalha com isso desde a iniciação científica, agora ela está no pós-doc. Ela é uma grande especialista aí na taxonomia de piranha, tá? E ela bondosamente cedeu esse slide para mim, né? Alguns desses slides aqui de piranha. Existe então dentro do grupo 16 gêneros, 98 espécies, tá? Vou mostrar a fotinho dela daqui a pouco. É um grupo distribuído da Venezuela até a Argentina. Existem piranhas herbívoras? Existe. Existem piranhas carnívoras? Existe. Algumas piranhas piscívoras, onívoras, lepidofagia. E também fazem lepidofagia, comem escamas de outros peixes, tá? Tem uma ampla variedade de hábitats, muitas são reofílicas, ou seja, vivem em regiões de correnteza. Mas são muito comuns aí nos rios aqui, no Alto Paraná tem muitas espécies de piranha, na Amazônia também muito famosas piranhas, né? Aqui, essa aqui é a piranha de barriga vermelha, se não me engano, o nome popular dela. É um peixe realmente bonito, né, pessoal? Eu acho sensacional também esse peixe aqui, tem grande importância esportiva. Aqui eram umas coisinhas que ela ia falar, mas besteira. Tá, então aqui ó, um trabalho meu, também junto com a Matheuse, né? Na verdade, o trabalho é da Nadaica, em parceria comigo, com o Bruno, com alguns outros autores. Bruno Melo também é um espelho de Caraciformes, como um todo. Esse trabalho, fiquei muito feliz, porque foi aceito essa semana, 2 dias atrás, né? Ainda não tomei a cerveja em comemoração a ele, mas vai ser publicado agora, que é a filogenia de Serra Salmini, né? Desculpa, de Serra Salmide, né? Da família toda, com ênfase em Serra Salmini, ok? Então esse trabalho filogenético vai sair aí nos próximos meses. Uma característica muito utilizada para identificação de piranha, que é uma coisa que eu trouxe esse slide para mostrar para vocês. Na verdade, não é só dentro de piranha, mas os crassiformes, de uma maneira geral, boa parte da classificação dos crassiformes é baseada em características dos seus dentes, tá? O grupo das piranhas também. Então, assim, dentro do grupo das piranhas, o tipo do dente, a morfologia do dente, a forma, quantas séries tem, uma ou duas, e assim por diante, são essas características basicamente que a gente utiliza para classificar muitos dos grupos aí de caraciformes e principalmente dentro de piranha. Ou seja, Serra Salmide, a família Serra Salmide. Ok? Aí a Nadaica abraçando um pacu enorme. Tá? Ela adora esse grupo, trabalha há muito tempo com ele e é uma grande especialista desse grupo aqui. Tá? Então, quem se interessar por trabalhar com piranha, procure a Nadaica. Ou procure eu e eu indico a Nadaica. Hemiodontide, um outro grupo aí, outra família dentro de Caraciformes, com 5 gêneros e 32 espécies. Também um grupo amplamente distribuído pela América do Sul, até a Argentina, tá?
Quem que faz parte desse grupo? Esse peixinho aqui estranho, a bivibranquia. Olha, lembram que eles têm, ó, esse peixe tem a capacidade de de protrair a mandíbula, né? De deslocar a mandíbula para sugar e se alimentar. Lembra que a gente teve uma aula falando sobre a capacidade de. Eu esqueci o nome específico, é protrair, não lembro, pessoal, o nome agora. Mas projetar aí a mandíbula para se alimentar, ok? Dentro desse grupo também faz parte os hemiódons, aqui é muito conhecido como charuto, ubarana, jatuaranas, bananinha, depende do que onde você vai. Você tem um nome diferente aí para os grupos, tá? Paradontide, isso é um grupo muito interessante mesmo, ele tem uma boca bem quadradona, muito interessante o formato da boca desse bicho, já coletei ele, tá? É muito comum aí no Alto Paraná, mas ele está distribuído aí até a Argentina, América do Sul até a Argentina, mas é muito comum aí no Rio Paraná, tá? É um habitante de corredeiras também, ou seja, é um habitat riofílico, ele tem essa boca aqui, ó, reta. Então é um peixe fácil de coletar, vocês passam um arrasto aí de margem de rio, no Rio Paraná você passar um arrastinho, ele depende da região, você pega dezenas desse, a gente chama de paradon, né? Que é o gênero, normalmente a gente chama, quando a diversidade de peixe é tão grande, os ictiólogos chamam pelo gênero mesmo, não tem muitos nomes populares, tá pessoal? Porque a diversidade é muito grande. Então não é que nem. Às vezes a serpente tem uma diversidade grande, aves tem uma diversidade grande, também tem um interesse maior sobre aves, essas coisas. Mas a gente acaba chamando basicamente pelo nome científico, né? Por quê? Porque canivete. Canivete pode ser qualquer tipo de peixe. Pode ser um peixe aqui no mercado, aqui na Alto Paraná, pode ser um que se chama de canivete, uma espécie chamada canivete. Você vai no São Francisco, é outro que é chamado de canivete. Você vai. Entendeu? Então a quantidade de espécies é tão grande que não dá praticamente para ter nome popular para todos. E às vezes o mesmo nome popular serve para 20 espécies, né? Então tem um cascudo. Cascudo representa, que é o grupo que eu trabalho, existem 1000 espécies em cascudo, chama de cascudo, é o nome popular. O nome popular cascudo representa 1000 espécies. Então não é impraticável praticamente para quem trabalha com cascudo, né? Então a gente acaba chamando o nome científico. Isso aqui é o paradon, tá? Essa boquinha. Eles são raspadores de fundo aí, comem pequenos invertebrados em meio à rocha. Só que interessante, né? Peixe come o quê? Peixe come algas, come. Peixe come. Esses peixinhos aí comem crustáceos, microcrustáceos, pequenas coisas que estão aí no meio da rocha, come. E come a rocha? Come também. Então eles comem a rocha também. Se você abrir o estômago de um peixe, você vai ver restos de terra também. Então eles vão raspando o fundo, encontra alguma coisa que poderia ser o alimento, ele come tudo, com a alga, o invertebrado e partes da terra junto, tá? A Anastomídia é um outro grupo aí, um dos grandes especialistas é o Bruno Melo, o pós-doc professor Cláudio Oliveira, ele trabalha com muito tempo com esse grupo, tá? Ele tem uma diversidade relativamente grande, não tão grande assim, comparado com outros grupos de crassiformes, mas também não tão pequena comparado também a outros grupos. Então, é 148 espécies, 15 gêneros, é uma diversidade razoável ali para uma família de peixe, tá? São esses, não sei se vocês estão acostumados a pescar já esses bichos, né? O piau, o famoso piau, tá? Que é um nome popular que serve para uma grande diversidade de espécies. Interessante que alguns desses bichos são utilizados não só na alimentação, né? Esse daqui é uma espécie aqui da região, esse aqui também é muito famoso aqui na região do Alto Paraná, mas alguns são utilizados no aquarismo, né? Ou seja, tem importância econômica no aquarismo e eles são extremamente caros. E esse outro bicho aqui é lindo em aquário. Ele é um bicho nadador, você montar um aquário grande com vários piau, nossa, fica sensacional. Você imita um habitat aí da Amazônia e coloca esses peixes aqui, ó, todo colorido em vermelho e preto, com madeiras dentro, pedaços de tronco e pedras. Nossa, fica sensacional o aquário. Eu vi um aquário assim uma vez no Septa, que é o Centro de Estudos de Peixes e Animais, peixes, né, fica lá em Pirassununga, sensacional. Muito da classificação dele é dada pela posição da boca. Muitas desses bichos têm a boca voltada para baixo, outros a boca voltada para cima, outras a boca voltada de maneira terminal
e pelos dentes, tá, pessoal? Pelo formato dos dentes, ó. Inclinado, cheio de cúspides, aqui com menos cúspides e tudo mais. A classificação desses bichos aí são em anatomia basicamente pela posição da boca e dos dentes. Aqui um outro bicho, o Abramites, tá? Outros leporinos aqui, a diversidade de cores e formas desse bicho é lindo. É muito grande, é lindo esses bichos. Proclodontide. Proclodontide é um grupo importante do ponto de vista comercial e para alimentação aqui da América do Sul. Tá? Também é altamente distribuído por toda a América do Sul. Ele é importante economicamente por causa do Proquilodos. Tá? O Proquilodos lineatus e tem outros grupos aí que é distribuído por São Francisco, principalmente o Alto Paraná, tá? Que é o Curimbatá. Proquilodos aqui, isso aqui é o Proquilodos, chamado Proquilodos. Curimbatá, ele apesar de ele não ter um grande valor em termos de valor econômico, por exemplo, 1 quilo de Curimbatá não é tão caro quanto aí 1 quilo de outros peixes, como um dourado ou um pintado, né? Mas existe uma grande as populações de proquilodos são grandes, então um pescador muitas vezes vai matar a fome dele com proquilodos. Ele pega ali na semana um dourado grande, um pintado grande, que muitas vezes se pega, faz a semana dele, né? Ele consegue vender por um valor bom, mas a frequência que ele pega é muito pequena. Agora, um cardume de proquilodos, ele é bem comum, né? Então é muito fácil, então ele pesca grande quantidade de curimbatá. Então o curimbatá, ele meio que serve como ali o tapa-buraco do pescador, né? Então quando não tem outras coisas melhores, vai o curimbatá mesmo. Dá para comer curimbatá, dá para vender o curimbatá, tudo mais. Aí quando pega um dourado ou outros peixes aí de maior valor comercial, melhor, tá? Então ele acaba sendo um peixe de grande interesse comercial. Okay? Ele vive num porte bom, carne gostosa também, muito bom. Ok? O Bruno Mello, que é um dos alunos do professor Cláudio Oliveira, ele pós-doc, professor Cláudio Oliveira, trabalhou, ainda trabalha com esse grupo, né? Tem vários trabalhos aí publicados com Curimbatá. Quilodontide, tá? Quilodontide é um outro grupo, outra família, também distribuído basicamente pela Amazônia. A diversidade não é tão grande, tá? Aí um grupinho Quilodontide, não sei, raramente vocês devem ter tido contato com esse peixe aqui, com esse grupo, tá? Também tem esse formato charutinho aí. O Bruno também tem muitos trabalhos com esse grupo, né, de Quilodontide. É um grupo amazônico. Curimatide, outro grupo aqui também, com 8 gêneros, 115 espécies. Também amplamente distribuído pela América do Sul. Você vê que todas as famílias são amplamente distribuídas pela América do Sul, né? Aqui o Curimatide, tá? Acho que um deles é o Siphocarax, se não me engano. Isso, o Siphocarax é famoso aqui, é o Siphocarax, que é fácil de coletar. Eu já coletei muitas vezes muitos peixes nesse formato. Aqui na América do Sul tem, aqui perto da região sul tem os rios que vocês conseguem coletar aí. Esse bicho, o Siphocarax. Tá, o Bruno também tem vários trabalhos, que é o aluno do professor Cláudio. O professor Cláudio trabalhou muito com esses grupos aqui. Tá? Quitenolucide, 16ª família. Também a diversidade não é tão grande, mas também é amplamente distribuída, do Panamá até o Brasil, né, que são a bicuda, esse peixinho aqui. Esse peixe é muito valorizado no aquarismo, né? Eles são predadores, por incrível que pareça, eles comem outros peixes, né? Para essa boca estranha que parece que não consegue engolir nada, mas ele come outros peixes. Tá? A bicuda, esse aqui é um peixe Boulengerella, um gênero, né? Boulengerella, muito popular e muito caro. Lebiazinide também amplamente distribuído, muito importante também no aquarismo, muito valorizado, tá? Também esses peixes são lindos, né? Só que é difícil de serem criados, você tem que saber, aquarismo também é uma arte, né? Eu gostaria de saber muito, mas eu sei muito pouco, na verdade.
Porque você tem que recriar, você tem que conhecer a biologia daquela espécie e recriar o hábitat daquela espécie, porque senão não é simplesmente ir na loja de aquarismo e comprar um king ou comprar qualquer coisa, botar no seu aquário e pronto. Não. Você tem que muitas vezes ter a espécie da planta na qual, para poder recriar o hábitat que aquela espécie vive, com aquele pH da água, com aquela acidez da água, né? Então, ser aquarista é muito complicado, né? A gente tem muitas espécies muito valorizadas, mas também difíceis de serem criadas. Cálcio, também calceide, que é o grupo cálcio, uma espécie também importante aí, principalmente na sistemática de Crassiformes. Aqui também não, esse grupo não tem tanto interesse comercial, é praticamente nenhum. Inclui só 5 espécies dentro de um gênero, né, o gênero Calcius, tá? Tem um dimorfismo sexual, o macho é ligeiramente diferente da fêmea. Tá? Cálcio é um grupo importante porque ele forma grupo irmão de Carassidae, que é a família mais diversa dentro de Carassiformes. Tá? Então, Calceide é irmão de Carassidae. Então, para a gente entender a evolução de Carassidae, o grupo Calcius ou Calceide é muito importante. Tá? Então, o valor dele é mais, digamos, esse é um grupo extremamente importante na literatura científica, nas pesquisas científicas, mais do que de importância econômica, por ser exatamente o grupo irmão do grupo de carassiformes mais diversos, né? Então, aqui dentro está uma infinidade de espécies de interesse comercial e para nós seres humanos, então no aquarismo, na alimentação e tudo mais. Então, do ponto de vista sistemático, taxonômico, né, Calcius, que é o gênero da família Calceidae, é importante para a gente entender a evolução de Carassidae, né, essa família mais importante, família mais diversa. Briconidae, entra aí os brícons, tá? Piracanjuba, Pirapitinga, não sei se vocês já viram falar aí desses bichos, né? A gente, ictiólogos, chamamos de brico, né? Conhecido como brico. Os salminos, que é o dourado, uma tabarana, ok? Gastropelecide, quem nunca viu esses peixes borboleta numa loja de aquário, vão numa loja de aquário, vocês vão encontrar praticamente em todo lugar. Esses peixes que ficam na beira da água, então eles ficam ali com insetinho que cai na água, eles comem. É um grupo amplamente distribuído também, inclui aí poucas espécies, 9 espécies, mas ele é amplamente distribuído. Isso aqui é o Taracocarax, Carniguela, tá? Que são os borboletas, os Gastropelecide. Tive uma namorada que trabalhou com esse grupo aí, então eu conheço um pouquinho deles, não conheço muito. Triporteide, um grupo aí dos triporteus, que é um gênero, né, que dá nome aí à própria família. Inclui 5 gêneros, 21 espécies, não são amplamente distribuídos aí os triporteus. São lambaris aí comuns, só que com um dentinho um pouco mais desenvolvido, mas é um grupo, uma espécie que não chega a um grande porte, então também não tem grande interesse aí comercial nem na pesca. Também não é colorido, então também não tem um grande interesse comercial no aquarismo. O Agoniates aí, um gênero, como exemplo para vocês verem. Iguanodectide. A Iguanodectide inclui Iguanodectes e entre outros gêneros, tá? Para 2 gêneros só, um deles é Iguanodectes. Briconopsis e Iguanodectes, tá? Um grupo não tão diverso, mas os Iguanodectes são bonitos. Pode ter interesse aí na região comercial, na região que ocorre, né? Mas também não é muito. Acestrodorhynchidae, esse daqui já é um grupo mais interessante de crassiformes, que é uma diversidade maior, eles têm uns dentes bem desenvolvidos, eles comem outras espécies de peixes aqui, ó. O Acestrodorhynchus, esse é um peixe, já coletei esse bicho aqui. Os pequenos não dão muito medo, mas os grandes tem que tomar muito cuidado para não perder o dedo nos dentes dele, tá? Porque ele chega a um porte relativamente grande, uns 10, 20 centímetros talvez de comprimento aí, até um pouco mais, 30 centímetros.
E, e a carne dele é muito apreciada. Então, é um peixe que onde ele ocorre tem interesse comercial. Aí os pescadores pegam ele e podem vender. Chamado de peixe cachorra. Aqui é só um slide para zoar, né? Mas esse aqui é chamado de peixe cachorra, tá? No Pantanal ele ocorre muito o peixe cachorra. E aqui lá tem tanta espécie que eu vou falar que tem grande interesse comercial, que o Brasil tem tanta espécie de peixe e a gente acaba comendo mais tilápia do que outra coisa, né? Mas é um bicho sensacional. A gente poderia comer mais sobre nossa fauna, né? Os bichos da nossa fauna. Heterocarax, tá? É um bicho interessante porque ele é praticamente transparente. Você pega ele, olha, você vê através do corpo dele. E chegamos aqui à família mais diversa. Lembra no começo que eu falei que Crassiformes tinha 2.200 espécies? Então, o Carácide, que é uma família só, tem 1.200 espécies. Ou seja, mais da metade de toda a diversidade da família, da ordem, né, da ordem Crassiformes. Uma família tem mais da metade da diversidade da ordem toda. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a diversidade é incrível dentro de Carácide. É o grupo de maior interesse de estudo para os ictiólogos da América do Sul. Tenha certeza disso. Muita gente, mas muita gente trabalha com Carácide. Por quê? Porque é um grupo muito complicado. Vou mostrar algumas filogenias rapidamente para vocês e vocês vão ver a complexidade que é. Tá? O Cláudio Oliveira trabalhou com esse grupo já por muito tempo, tem trabalhado com esse grupo. Nós, agora eu também, com o Bruno Mello, tenho trabalhado novamente com esse grupo, com outros tipos de marcadores moleculares. Tá? A diversidade é muito grande. O Cláudio publicou um grande trabalho com Carassi, né? Com outros autores também publicaram, então o interesse por estudo científico é muito grande. Aqui o Spinteróbulos, uma espécie interessante. Spinteróbulos pode ser irmão aí do clado. O Carassi foi dividido em clados aí, chamado de clado A, B e C, mas a complexidade ali dentro ainda é muito pouco compreendida. Então, assim, alguns trabalhos mostram que o clado A pode ser dividido em dois, o clado B monoflético, o clado C monofilético. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, a gente nem criou ainda nomes para outros grupos dentro de Caraste, porque uma filogenia mostra que é parafilético, outra filogenia mostra que é monofilético. Então, a relação entre os clados e a relação dos clados muda, a espécie pula de um clado para o outro. Então, a gente chama de, de letras até hoje. Acho que desde quando eu comecei a fazer pesquisa, há 15 anos atrás, eu escuto se falar sobre clado A, B e C aqui dentro, porque ninguém ainda chegou num consenso. E tem muitos estudos. O peixinho dentro de Caraça é completamente transparente. Tá? Aqui é o clado A, para vocês terem uma ideia da complexidade. Essa daqui não é uma filogenia muito boa para olhar, porque tem muito poucas espécies. Aqui Stervardini, Quinodos. Um outro peixe. Aqui mostrando a figurinha dele. Eu quero mostrar Creagrutus. Tá? Outro, o clado B. Né? Aqui nesse clado B não é essas flores que eu queria mostrar para vocês verem quão grande é a complexidade. Queirodontine e outras. Aqui a gente tem subfamílias, né? Várias subfamílias dentro de Carácide, com 17 gêneros. Serrapinos, um outro gênero, tudo bichos amplamente distribuídos, tá, pessoal? Protoqueirodon, olha que bicho interessante, ele é completamente transparente. Isso daqui é o intestino dele, pessoal. Olha isso. O bicho é completamente transparente, você consegue ver as vértebras dele. Né? Todos os raios aqui, ó, superiores e inferiores, né, do sistema esquelético aqui axial. Você consegue ver os raios internos da nadeira dorsal, da nadeira caudal, da nadeira anal, que é essa nadeira anal alongada. É um bicho completamente chamado de Protoqueirodon pi. Aqui o Caracine, esse é grupo aqui de grande interesse comercial, tem um amigo que trabalhou com ele, são os chamados tetras, tá? Interesse no aquarismo. Uma diversidade de forma incrível. Então, como são grupos que foi a divergência a partir do ancestral foi muito grande, né? Houve muita modificação. Então, é difícil de se encontrar caracteres para resolver as relações filogenéticas dentro desse grupo. Carax
né? Quem já viu esse peixe aqui com o lombo aqui, né? Desenvolvido. Roeboides, parecido. Tetragonopterus, um grupo que o Gabriel, um aluno do professor Ricardo Benini, trabalhou, descreveu num trabalho só 12 espécies novas, tá? Tem um monte de novas espécies de Tetragonopterus, tudo que o Gabriel publicou. Pra você ter uma ideia, esse grupo Tetragonopterus, um gênero, ele é incerticeds, ou seja, a posição incerta dentro de Carassidia. A gente não sabe a posição dele ainda, né? A gente tem outros clados, é o clado C. Também não é essa que eu queria mostrar. Aqui sim. Então, pessoal, deem uma olhada à complexidade em termos de gênero. Olha, você tem Astyanax relacionado com Deuterono e Fesóbrico relacionado com outros grupos de Astyanax. Olha aqui, você tem Probolodos, Astyanax de novo. Mixiops, Astyanax de novo. Copobricum, Astyanax acontece aqui em cima de novo. Ou seja, é tudo extremamente polifilético. Você não tem, por exemplo, o que Astyanax não agrupa com todos os Astyanax. Deuterono não agrupa com todos os Deuterono. As coisas vão. Você tem, na verdade, espécies que vão. Espécies desse gênero que vão se agrupando com outras espécies de outros gêneros. Fica uma bagunça. Você faz uma filogenia desse grupo, fica uma bagunça completa. Você muda o marcador, ou muda para um outro tipo de caráter, como caráter morfológico, a bagunça mistura com. Você tem umas hipóteses completamente diferentes. Por isso que é muito difícil e tem muita gente trabalhando ainda com esse grupo aí que seria os Carassidae, tá? Principalmente dentro do clado C, que tem os gêneros mais complexos. Ok, pessoal? Ó, aqui você tem aqui Paraqueirano de novo. Hemigramos é outro grupo extremamente polifilético, ó. Hemigramos com Paraqueirano, hemigramos aqui com irmão de Axelroidia, tá? Ou seja, hemigramos é um grupo polifilético também, extremamente complexo. Então você tem vários e vários gêneros que são polifiléticos. Então, completamente bagunçado. Tá? Que esses peixes, quem nunca comprou um neonzinho, nunca viu um neonzinho na loja de aquário, eles brilham, né? Quando você tem uma luzinha, apaga todas as luzes e coloca uma luzinha do aquário, eles refletem a luz e brilham. Esse aqui também é um peixe, esqueci o nome popular dele, mas ele é bem famoso em loja de aquário. Tá? Os tetras aqui também são muitos chamados Ifesobricum. Os tetras são os Ifesobricum, também muito famoso em lojas de aquário. E outros grupos, pessoal, não vou falar em detalhes sobre eles. Aqui o grupo preferido e que é o doutorado do professor Ricardo Benini, sempre trabalhou com eles, continua trabalhando com ele, que é o gênero Mancausia. Tá? São uns lambaris com uma pinta no rabo. Tá? Esses são os Mancausias. Os lambaris, os Astyanax que eu falei para vocês lá, são os lambaris. Aqui é uma Mancausia Santa Filomena. Tá? Ela tem os olhinhos vermelhos, uma pintinha no rabo. Muito bonito esse peixe, tem aqui na região. E aí sim por diante, pessoal. Tem vários e vários grupos aí dentro de Astyanax, são os lambaris, tá? Astyanax, o nome científico de Astyanax é lambari. Não, o nome científico dos lambaris é Astyanax, né? Falei invertido. Tranquilo, pessoal? Acho que é basicamente isso. Então aqui eu estou detalhando só os grupos, né? A gente tem uma quantidade enorme de... Só para mostrar a bagunça. Eu queria mostrar essas filogenias só para mostrar a bagunça para vocês e a diversidade de formas, que é espetacular dentro de Carassiformes. Isso que é chamado de lambari. A gente poderia chamar genericamente de lambari, mas a complexidade taxonômica de classificação é imensa e ainda bem pouco resolvida. Ok, pessoal? É isso, tá? Eu tinha para falar para vocês que são outras filogenias, Astyanax de novo, parafilético, 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 os lambaris. Oligosarcos também parafilético, Astyanax parafilético, e é isso daí. Ok, pessoal? Tranquilo. Agora vou fazer uma apresentaçãozinha sobre siluriformes.